Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o terceiro episódio da primeira temporada de House of the Dragon. O episódio ele foi ao ar nesse domingo, dia 4, e ele foi um episódio bem à la Game of Thrones, um pouco mais parado, mais diálogos, mas com muitas simbologias e bem profundas aí, e eu vou discutir todos esses detalhes com vocês nesse vídeo com spoilers. Lembrando vocês aí que eu tô fazendo análise semanal dos episódios e alguns vídeos esporádicos também, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, como eu falei logo aqui na introdução do vídeo, esse episódio ele é bem Game of Thrones, no sentido que Game of Thrones era uma série que ela tinha muitos episódios que eles eram mais desenvolvimento justamente para fazer sentido a jornada dos personagens, e a gente tem exatamente isso aqui, mas de uma forma diferente, porque se a gente for pensar em House of the Dragon como um todo, a gente tem episódios que tem um ritmo muito mais acelerado, até por causa da sua passagem de tempo, inclusive nesse episódio, né, a passagem de tempo, ela é muito bem sentida, afinal de contas a gente tá 3 anos à frente. É muito importante falar dessa passagem de tempo, porque eu tinha comentado no meu vídeo sobre a abertura que teve um erro de dublagem ali no segundo episódio, algumas pessoas acompanham a série dublada, então acho que é válido pontuar aqui, mas o fato é que é importante a gente acompanhar como que essa passagem de tempo é feita, principalmente nesse momento que a série se encontra. Então a gente teve uma passagem de 6 meses do primeiro para o segundo episódio e agora de 3 anos, que acontece o casamento da Alicent com o Viserys, e aí ela engravida logo na sequência, e agora a gente vê aí o Aegon com 2 anos de idade. Então a gente tem essa passagem de 3 anos e é muito importante pra gente entender também o contexto da guerra. Inicialmente, quando eu tinha assistido, eu tinha achado um pouquinho estranho, porque a gente termina o segundo episódio justamente com o Corlys pedindo ajuda pro Daemon, e aqui a gente vê ele indo ali na guerra. Então ficou assim, meu Deus, mas ele pediu agora há pouco, como que passou o tempo? E no final não, é justamente pra gente sentir que a guerra ela perpetuou por esses 3 anos. Então desde o momento que ele pediu ajuda a esse momento eles estão ali guerreando, e eles estão assim, totalmente na merda, com perdão aí a palavra, porque no final das contas toda a ajuda que eles poderiam ter ali do Viserys, eles não tiveram. Então eles têm muitos problemas pra conseguir fazer a passagem dessa guerra. E a guerra ela traz justamente a ação do episódio, porque assim, gente, pra assistir House of the Dragon, tudo que eu quero mesmo é dragão cuspindo fogo, gente falando Dracarys. Inclusive a gente vê o Laenor Velaryon falando Dracarys, e a gente tem esse contexto nesse episódio, né? Quando o Lord Lionel tá falando ali pra Rhaenyra casar com o Laenor, ele fala sobre eles terem o sangue de dragão justamente por causa do casamento do Corlys com a Rhaenys. E aí já vamos chegar aí nesse casamento, sobre a união dessas famílias, mas voltando aqui à guerra, a gente vê, né, de fato ele utilizando um dragão. Mas o que eu acho muito interessante é que a gente vê uma atitude no Daemon que diz muito sobre a relação dele com o Viserys, porque quando a gente vem ali do Corlys pedindo ajuda pro Daemon sobre a guerra, porque o Viserys ele não quer fazer nada, ele não quer que seja visto pela coroa que os Targaryens estão em guerra e tudo mais, ele fala, olha, se a gente vence essa guerra, você consegue provar o seu valor e possivelmente as pessoas podem começar a ver você com bons olhos pra ser o herdeiro, porque ninguém tá comprando essa história aí da Rhaenyra e tudo mais. E ele fala, pode crer. E por outro lado, o Corlys parava de perder homens ali, era um acordo win-win entre eles. Só que nesse episódio, a gente vê o Viserys de fato querendo ajudar, não é bem ajudar, né? Dentro de todas as coisas que estão acontecendo ali, dos julgamentos, já vou chegar a falar sobre essa parte interior e da politicagem que a gente vê o Viserys super cansado aqui nesse episódio, mas ele decide enviar tropas ali pra ajudar, né, e encerrar essa guerra e resolver com toda essa questão. É até interessante a gente ver esse contraponto, porque na carta ele fala que ele não queria demonstrar que o Daemon estava enfraquecido de alguma forma, mas que estava no momento de terminar, piriri pororó, e é interessantíssimo ver a atitude do Daemon com relação a isso, porque primeiro que ele fica puto e bate num cara, mas basicamente o que ele diz aí pra gente é que ele prefere a morte do que perder pro próprio irmão. Então ele prefere perder pro seu inimigo do que perder pro seu irmão, porque é um sentimento que a gente vê no Daemon, né? Ele ia ali pro vale, ele demonstrou que ele se sente exilado, e aqui era a forma dele de mostrar o valor dele. Então por isso a gente vê, né, ele fazendo aquela falsa bandeira de paz, porque ele prefere ir lá, tacar todas as fichas, muito provavelmente morrer em guerra se precisasse, do que resolver a guerra com seu irmão resolvendo ali pra ele. Mas
Mas aí a gente tem essa cena épica, maravilhosa dos Velaryon chegando, ajudando ali o Daemon e vencendo a guerra de fato, principalmente quando o Daemon traz ali o Craigahess na metade. E isso é importante, é um direcionamento bastante interessante, porque esse episódio especificamente a gente teve uma discussão muito grande sobre herdeiro de novo, né? Principalmente com a chegada do Aegon. E aí a gente tem, né, essas vertentes. A Rhaenyra dita como herdeira, as pessoas ajoelharam ali para ela, juraram para ela, o Daemon provando seu valor e o Aegon, o herdeiro ali do rei do seu novo casamento, e que a coroa, de uma forma geral, espera que ele seja o herdeiro, que ele seja nomeado, que a Rhaenyra era ali uma substituição. E aí esse episódio ele traz vários momentos muito profundos sobre esses personagens e as suas decisões. E para entender isso, a gente precisa entender algumas relações e como elas ficaram ao longo desses 3 anos. Uma das relações que eles deixam muito bem claro como ficou foi a da Alicent com a Rhaenyra, porque elas tinham uma amizade super profunda ali. A gente viu que a Rhaenyra ela sentiu traída tanto pelo pai quanto pela amiga, principalmente porque elas tinham uma relação extremamente íntima, mas que a gente também vê que desde quando tudo isso aconteceu, a própria Rhaenyra se excluiu de tudo, né? Tanto que a gente vê certa preocupação ali do Viserys, querendo saber onde que tá a Rhaenyra, que é importante que ela esteja ali perto, principalmente ela sendo a escolha dele como herdeira, ela tem que ter essa participação ali nas coisas e tudo mais. Mas ao mesmo tempo a gente também vê como que fica a hierarquia entre elas, porque por mais que a Alicent ela tenha feito formas para fazer com que a Rhaenyra ela fique confortável, ainda assim a gente vê que a última palavra é a dela. A gente tem isso muito bem representado ali no momento do músico, né? Quando a Rhaenyra fala, não, a sua princesa falou pra você continuar. E aí ela fala, mas a sua rainha falou pra você parar. E aí ele tem que parar, sabe? Então é muito genuíno o incômodo. E tem uma coisa que eu queria falar também, né? É que como a gente tem a passagem desses 3 anos e a gente continua aqui com as atrizes mais novas das personagens, eu achei muito interessante a mudança de característica delas. A Rhaenyra, ela tá muito similar ao que a gente via nos anos anteriores, ela não teve uma mudança muito grande, mas a Alicent, ela tem uma passagem de tempo muito clara ali. Primeiro, de ter um amadurecimento por ter sido mãe cedo, e a gente vê que ela já tá ali no seu 2º filho, então eu acho que é um toque muito interessante que a série traz um certo amadurecimento na personagem para representar essa fase dela, que mesmo que elas estejam numa fase equivalente, ambas têm ali seus 17 anos, né, elas estão bem diferentes, então essas características pesam bastante. Eu acho muito interessante como eles tiveram o cuidado aqui nesse episódio. E a Alicent, de uma forma geral, né, quando a gente fala dessa questão de hierarquia, a gente vê também que ela tem um bom poder, porque nos momentos que ela conversa ali com Viserys, a gente tem momentos muito profundos, inclusive com relação ao casamento da Rhaenyra, né? Ela chega a falar ali pro Viserys, olha, pra ela casar, ela precisa achar que a escolha é dela, e até a gente vê, né, no momento ali no final que o Viserys conversa com a Rhaenyra, ele fala pra ela escolher devido a essa conversa, né? Mas essa questão do casamento é muito mais profunda do que ser simplesmente um jogo de xadrez pra ver quem que fica mais confortável. Até porque assim, a gente vê de certa forma genuína, né, no Viserys, ele querendo que ela seja feliz. Tanto que nessa conversa ele fala, né, que mesmo que ele já tivesse sido designado a casar com a Aemma muito novo, foi o amor da vida dele. E nesse episódio, particularmente, a gente vê o peso, né, das escolhas dele e justamente por ele ter se tornado o rei. E um sentimento, inclusive, de certa culpa, porque a gente vai vendo ao longo do episódio ali que as pessoas estão enchendo o saco dele quanto à decisão dele. Já que você tem um herdeiro homem, então com certeza, né, ele vai ser seu herdeiro, e ele sente isso, ele fala, você tá questionando a minha decisão foi a Rhaenyra. Ele até chega a falar pro Lannister, né, você tá me falando que tem pessoas se rebelando contra a coroa, sabe? É bastante interessante isso, a movimentação, e inclusive a gente vê isso até mesmo nessa questão da hierarquia da Alicent e da Rhaenyra que eu falei, porque a gente vê como as pessoas passam a tratar a Alicent e o sentimento que fica na Rhaenyra, né, de, a gente tá ali celebrando o Aegon, né, e que aquelas pessoas não estão por ela, porque aquelas pessoas elas já não consideram que ela vá ser a rainha. Então é um sentimento muito genuíno da Rhaenyra, o que ela tá sentindo no episódio. Mas como eu tava falando do Viserys, eu achei sensacional que o episódio ele trouxe uma camada dessa preocupação dele também, porque a gente vê muito essa discussão de dever deles, do entendimento entre eles, mas ele também entende o peso do que é ele ser rei, porque ele até fala sobre o sonho que ele teve, ele dá uma desabafada ali pra Alicent, e
E a gente vê que ele se culpabiliza pela morte da Aemma, porque se ele não fosse rei, ela não teria essa preocupação de dar um herdeiro homem, consecutivo a isso ela não teria tido essa gravidez e consecutivo a isso ela não teria morrido, né? Então ele sente a culpa também. E essa sensação também passa muito com relação a Rhaenyra, porque ele colocar ela como herdeira dele também demonstra como ela tá avisada, né? Inclusive no desabafo, né? O que era uma felicidade para ele ali, ter o Baelion, no final das contas mostra uma vulnerabilidade ali para Rhaenyra, já que ela foi escolhida como herdeira. Mas eu acho muito interessante que ele fique ali falando que ela é a escolha, que as pessoas não devem questionar a escolha dele. E é muito importante essa fala do Viserys, que ele não pretende substituir a Rhaenyra, que é a palavra final dele. E essa preocupação é algo que vem desde os outros episódios, né? Por exemplo, quando ela vai ali pegar o ovo, ele chega a falar, você é minha única herdeira, você tem noção que se você morre a minha linhagem de uma forma geral, e a coroa seria vista de forma enfraquecida, mais do que já estava sendo vista, né? Então até mesmo dentro desse próprio questionamento dele de o peso de ser rei, o que causou na minha vida, e eu estou passando isso pra Rhaenyra, eu não quero isso pra ela, porque ele fala em vários momentos que ele quer ela feliz, até com relação ao seu casamento. E é interessante, né, como a gente vê as movimentações. Por exemplo, o Otto, né, cara, o Otto é uma peça perigosíssima, né? Porque inicialmente ele já colocou ali a filha pra jogo logo depois do momento que a Aemma morreu. E aqui a gente vê que ele tá fazendo de tudo pra garantir que a coroa fique ali com os Hightower. Porque é até interessante que no momento que eles discutem o casamento da Rhaenyra, ele chega a falar, né? Ah, por que não casa ela com Aegon? E aí o Viserys até questiona, né? Ele fala assim, mas ele é tão novo, como assim? E aí ele fala, porque isso resolveria em vários aspectos, né? Não teria que ficar procurando um marido pra Rhaenyra e ela permaneceria em casa, né? Como você quer, não quer ela longe e tudo mais. Mas ali dentro do jogo dele, já entendendo que o Viserys não vai mudar a ideia dele quanto a Rhaenyra ser herdeira dele, mas isso garantiria que o Aegon seria o herdeiro, porque afinal de contas ele seria o rei ali, né? E inclusive a gente vê o Otto falando com a Alicent, tipo, entenda o poder que você tem nas suas mãos, simplesmente você tem um filho herdeiro, utilize disso. Então ele tá ali na filha falando, nananã, ele tá ali no Viserys, nananã. Mas o que eu digo pra vocês, gente, essa conversa da Alicent com o Otto, o pai dela, é extremamente importante, então prestem muita atenção nas minúcias, é o que eu falo pra vocês. E ele até utiliza, né, falando da linhagem dos Targaryens, que o Jaehaerys inclusive fez isso com uma das filhas dele, e na história dos Targaryens de uma forma geral, isso realmente é bem comum. E aí a gente vem com aquela ideia, né, do Lord Lionel falando justamente, já que é pra ficar perto de casa, por que não casa ali com Leonor Velaryon? Porque afinal de contas eles têm o sangue de dragão por causa do casamento entre o Corlys e a Rhaenys, e também resolveria toda a questão ali do Corlys, que foi procurar o Daemon pra conseguir resolver a situação, já que o Viserys não casou com a Lina, que seria a casa mais próxima, tanto que ele fica indignado falando, né, mas eu sou a família mais relevante, como assim você não escolheu a minha filha? E bizarro assim, né, o episódio ele já tinha construído toda aquela cena bizarra. É até interessante que a própria Rhaenyra joga isso na cara, né, do Viserys, quando eles estão falando de dever, ele fala, se fosse por dever você teria escolhido a Lina e não a Alicent. Rhaenyra falando verdades que ninguém quer ouvir, e muitas aqui nesse episódio. E já a Rhaenyra, né, com relação a todo esse casamento, a gente vê que ela tá zero confortável, porque ela nem queria casar, ela nem queria ter os deveres que ela tem, essa é a real, sabe? Eu acho esse episódio extremamente importante também pro direcionamento da personagem, porque a gente tem momentos muito internalizados ali dela, né? A gente vê que a Rhaenyra, ela ficou reclusa nesses 3 anos, ela mesma quis se excluir, porque ela sabe qual que é essa relação do pai tendo um filho homem, porque ela sentiu isso com o irmão. E é interessante também ver a construção de relação dos dois, porque ele fala com todas as letras que ele não tem pretensão de substituir ela. Mas esse episódio, ele traz momentos que são bastante interessantes, porque, de uma forma geral, ele é justamente para mostrar a celebração ali do Aegon. E é tão genuíno esse sentimento que o episódio, ele traz uma forma de ver o quão frágil é tudo isso com a cena do javali. Essa cena, ela é interessante porque ela parece meio aleatória, mas no final das contas ela tem um simbolismo muito grande, que é justamente para trazer como a Rhaenyra, ela tá vulnerável, e mesmo que ela tenha alguém como Cole ali para proteger ela e esfaquear aquele javali, ainda assim no momento em que ele não morre, quem se defende é ela. Então a cena da morte do javali, apesar de
dura, assim, é uma forma de demonstração de força. E, inclusive, depois ela retornar ali pro local que eles estavam com o javali morto, também é uma forma dela demonstrar essa força que ela teve de que matar ela, de tirar ela, não vai ser tão fácil. E a gente vê muitas demonstrações de força da Rhaenyra ao longo dos episódios que a gente viu até agora. Então, a gente vê ela excluída, reclusa ali na dela. Na realidade, essa cena do javali justamente traz essa força da personagem. Eu achei sensacional. E é extremamente importante ainda quando a gente tem um episódio que traz essa celebração ao Aegon. E parte dessa celebração seria justamente matar aquele cervo. E assim, gente, eu tenho um fraco pra ver animal morrendo. Ai, que dor a cena do cervo, sério. E é interessante essas duas cenas colocadas lado a lado, porque a gente vê um incômodo muito grande do Aegon fazendo essa celebração. Quanto a Rhaenyra, a gente vê mais vontade ali, tanto que depois a gente até tem uma cena, continuação simbólica de todo esse momento, que é quando ela e o Cole, eles veem o cervo branco. E essa cena, gente, ela é tão profunda porque ela me traz dois significados. Primeiro, traz a pureza da coroa, mas ao mesmo tempo, como o cervo aqui no episódio, ele vem como essa celebração, não matar aquele cervo também é uma forma de demonstrar que ela não celebra o nascimento do Aegon, seu meio-irmão. Então eu achei extremamente interessante como eles trouxeram essas simbologias, esses significados, essa profundidade aqui no episódio. Me conta aí se você teve uma interpretação diferente, se você foi para um lado parecido, mas de outra forma. E assim, gente, esse episódio, ele é de uma extrema importância porque tem alguns diálogos que eles são muito definitivos para coisas que vão acontecer lá na frente. Tanto com relação ali à guerra e o Daemon, porque se a gente vê essa finalização, né, a gente tem o Aegon, que tá sendo visado pelo trono, de uma forma geral, pelas pessoas ali, a Rhaenyra, que ela foi escolhida como herdeira, e o Daemon conseguindo provar o seu valor de uma forma geral. Então, a gente tem coisas muito definitivas aqui, e diálogos muito definitivos também pro futuro aí da série e pros acontecimentos. Então, esse episódio, ele é extremamente interessante e de um vasto desenvolvimento para justamente caminhar para as coisas mais importantes da série. Esse episódio, ele é um divisor de águas de eventos. Então, assim, gente, é um episódio sensacional. Eu confesso pra vocês que, particularmente, ele não tinha sido um dos meus episódios favoritos aí da temporada, dos que eu vi até então, mas no final das contas, ele é um episódio que, quanto mais de perto você vê, quanto mais as simbologias você entende, quanto mais as discussões você entende e a importância dele pro todo, como eu falei, tem coisas muito definitivas aqui. É realmente um episódio impressionante, é um episódio sensacional. É um episódio que você entende a sua importância e é um episódio que define as escolhas e direcionamento desses personagens. E personagens que aparecem nesse episódio também são extremamente importantes para a história como um todo. Mas eu quero saber de vocês, qual outro detalhe vocês separaram e eu não falei aqui, e qual que é a interpretação de vocês para esse episódio e o que vocês esperam para o próximo a partir dos acontecimentos desse. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!